Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 41. Murmuravam, pois, dele o judeu, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem come da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim, pois, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus, quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Amém? Glória a Deus. Curve sua cabeça, queridos, em nome de Jesus. Pai querido e Deus amado, a Tua palavra, Senhor, ela vai ser pregada, vai ser ministrada, Senhor, aos nossos corações. E nós te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha trazer a Tua instrução aos nossos corações. Por isso, Senhor, nós te pedimos que o Senhor quebre, Senhor, todos os impedimentos, mas que a Tua palavra, ela produza vida em nós, Senhor, para que nós não voltemos, Pai, para as nossas casas sem antes ouvir a Tua voz. Por isso, Senhor Jesus, nós te pedimos nessa noite, fala conosco, Pai, pois nós precisamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Nós somos, Senhor, carentes, ó Senhor, da Tua palavra. Então, ó Deus, ministra aos nossos corações. E desde já, Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, o capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus, ele se apresenta como o pão vivo que desceu do céu. Mas por que o Senhor Jesus se apresenta como o pão que desceu do céu? Esse pão vivo. Houve um tempo na história do povo de Israel que o povo hebreu, eles eram escravos no Egito. E o Senhor faz uma promessa para aquele povo de que vai tirá-los do Egito. E o Senhor então manda o Salvador, manda
o libertador manda Moisés para retirar aquele povo. E Moisés retira aquele povo do Egito. E aquele povo, ele vem no deserto. Só que chega algum tempo no deserto que não tem mais comida. E aí aquele povo começa a reclamar. Abra suas Bíblias aí, queridos. Deixa aberta em Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16. Aquele povo, quando chega no meio do deserto, tinha aproximadamente 2 meses e 15 dias que esse povo tinha saído do Egito. E o Senhor tinha prometido para aquele povo que ao sair do Egito iria levar esse povo para a terra prometida. Só que quando tem aproximadamente aí 75 dias, o povo começa a reclamar. Por quê? Porque faltava comida, faltava alimento, do jeito que eles queriam. Eles não estavam passando fome, mas faltava o alimento da forma que eles queriam. E então eles começaram a reclamar, dizendo: olha, por que vocês nos trouxeram a esse lugar para morrer nesse deserto? Seria bom que nós tivéssemos morrido lá no Egito. E começaram a murmurar. E o Senhor então vem e fala para Moisés que vai descer, que o Senhor vai mandar pão e vai mandar carne para aquele povo. Olha o que diz o relato aqui em Êxodo capítulo 16, versículo 2. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão, e disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas, e de carne comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. O povo começou a reclamar e o Senhor fala para Moisés: eu vou fazer descer pão do céu. Então, queridos, Moisés, então, ele dá toda a instrução para aquele povo. Olha, de manhã cedo vai cair o pão do céu. E vocês vão recolher esse pão, a porção necessária para cada família. Então, cada família vai lá de manhã e recolhe todo o pão que vai ser necessário para abastecer a sua família. E quando for de tarde, vocês vão se alimentar de carne. Eu vou mandar carne para vocês. E aí, quando estava entardecendo, a Bíblia diz que o Senhor mandou uma chuva de codorna, uma chuva de codornizes passando que cobria o chão. E aí eles matavam aquelas codornas e comiam. O Senhor mandou pão de manhã e mandava codorna de tarde, para que eles se alimentassem da forma que eles queriam. Porque, queridos, se tem uma coisa que o Senhor não gosta, é de murmuração e de reclamação. O Senhor trouxe aquele povo do Egito, não iria faltar nada para eles. Mas eles lembraram das carnes de sol, lembraram das cebolas, lembraram das panelas que eles comiam lá no Egito. Eles só esqueciam que lá no Egito eles eram escravos. Eles viviam sob o domínio de Faraó. E Deus tira aquele povo, e no meio do deserto, aquele povo começa a reclamar. E digo uma coisa para vocês, queridos: era um povo que já tinha visto muitos milagres. Deus mandou as 10 pragas do Egito, e todos aqueles israelitas viram todas as pragas. E Deus protegeu todo Israel daquelas pragas, nada aconteceu com eles. O Senhor transformou os rios em sangue
do Egito, mas as águas que o povo hebreu bebiam, ela não era contaminada pelo aquele sangue. E mesmo esse povo, que já tinha visto vários milagres acontecendo, chega a um certo ponto, eles começam a reclamar. Começam a murmurar, porque eles lembram das carnes. E aí ele disse, esse deserto nós vamos passar fome, nós vamos morrer, porque não nos mataram lá no Egito. E às vezes, queridos, nós mesmos nos pegamos reclamando das coisas da vida. A Bíblia diz que nós devemos apresentar ao Senhor as nossas súplicas, porque o Senhor, Ele é fiel e justo para falar conosco. Esse povo aqui reclamou, e o Senhor ouviu a reclamação deles, ouviram a queixa deles, e mandou o pão do céu. O versículo 31 do capítulo 16 de Êxodo vai nos dizer: o povo de Israel chamou maná, aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. O pão que o Senhor manda para os israelitas era branco como uma semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. O Senhor não deixou que aquela reclamação daquele povo fosse aberta. Vocês querem pão? Eu vou mandar pão para vocês. Queridos, aquele povo ficou no deserto quantos anos? 40 anos. Eles começaram a reclamar com 75 dias que eles estavam indo. E isso revoltou o Senhor. A caminhada de Israel, do Egito para a terra prometida não era para durar tanto tempo. Mas por causa da desobediência daquele povo, por causa daquelas reclamações, eles ficaram andando em círculo. O Senhor não permitiu que aquele povo chegasse à terra prometida por causa das murmurações deles e das reclamações. Eles pediram esse pão no deserto e o Senhor mandou o pão. Eles pediram a carne, o Senhor mandou a carne. Mas só foi naquele dia o pão? Não. Todos os dias eles levantavam cedo, caía o orvalho sobre a terra. E quando o sol ia esquentando no deserto, aquele orvalho ia se dilatando. E aí eles pegavam o maná e comia pela manhã, de tarde passava as codornas e eles recolhiam aquelas codornas e comiam com seus familiares. Moisés tinha falado para aquele povo, queridos, que era só para pegar a porção do dia. Só que aquele povo era tão desobediente que eles pegavam mais do que era o necessário. E aí acabava mofando aquele pão, porque o Senhor já dizia, o pão não vai servir para o outro dia. Mas mesmo assim parece que o povo era guloso, acabava pegando mais do que devia. E de noite criava bicho, aquele pão. Por quê? Porque eles já tinham se alimentado de pão pela manhã. De tarde eles iam se alimentar de carne. Mas parece que eles ficavam com medo de no outro dia não vinha o maná. Só que no outro dia o maná estava lá de volta. E aqueles que tinham pego demais acabavam mofando. Quando chegava na sexta-feira, no sábado o judeu não trabalhava. Era um sábado de descanso. Quando chegava na sexta-feira, Moisés falava para o povo: hoje vocês vão pegar a porção dobrada. Para hoje e para amanhã. Porque o de hoje não vai perder amanhã, porque o Senhor lhe providenciou todas essas coisas. E aí eles pegavam e supriam a necessidade da sexta-feira e do sábado, e no domingo o maná voltava a cair novamente.
Quanto tempo durou esse período, queridos? 40 anos. O maná caía todos os dias. Deus, queridos, Ele cuida do seu povo. Às vezes falta fé para muita gente, porque eles, por exemplo, não acreditavam que o maná fosse cair no outro dia, então eles já queriam pegar tudo no mesmo dia. Mas quando, queridos, Deus faz uma promessa para você, não importa o tempo, o Senhor vai cumprir essa promessa na sua vida. Deus prometeu que ia tirar aquele povo do Egito, tirou o povo do Egito. Prometeu a terra prometida para eles, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Deus trouxe esse povo. Às vezes, Deus nos faz uma promessa, e porque Deus nos prometeu, nós já queremos receber de imediato. Mas essas promessas de Deus, elas passam por um tempo de maturidade para você e o tempo dele. Quando Deus fala para Moisés, por exemplo, que vai tirar o povo do Egito, Moisés passa 40 anos, queridos, no deserto. Fazendo o quê? É o tempo de Deus. Esse mesmo povo que sai do Egito, quando Moisés manda os espias espiar a terra prometida, são 12 espias, um de cada tribo. 10 dos espias coloca medo do povo. Somente Caleb e Josué fala que a terra é boa, a terra mana leite e mel, e encoraja o povo. E pelo fato daqueles espias terem dado um resultado negativo, o Senhor disse: vocês não vão entrar na terra prometida porque vocês ficaram com medo. E quando eles entram naquela terra, que Caleb chega e vê aquele monte Hebron, ele pede aquela terra para ele, para Moisés. E Moisés prometeu de dar aquela terra. E 40 anos se passaram, queridos. Quando Josué chega na terra prometida, e aí Caleb lembra para Josué: lembra que Moisés me prometeu essa terra? Ele disse: lembro-se. Ele disse: então dá-me a essa terra que o Senhor me prometeu. Quantos anos tinham passado já? 45 anos. E Caleb diz: na época da promessa eu tinha 40 anos. Já se passaram 45, sou homem agora de 85 anos. Mas o meu vigor físico continua da mesma forma como na época que eu tinha 40 anos. Isso, queridos, é esperar, é aguardar a promessa de Deus. É fé. Se o Senhor te fez uma promessa, Ele é fiel e justo. Moisés esperou 40 anos. Caleb esperou 45. Mas Deus cumpriu a promessa e entregou a ele o monte Hebron. E Jesus aqui no texto, ele fala: olha, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Por que que morreram? Porque o maná era um pão físico. Você se alimenta do pão físico para não morrer de fome, para sobreviver. Mas quando Cristo diz: eu sou o pão da vida, eu sou o maná que desceu do céu, aí os judeus começaram a murmurar. Nós não conhecemos o pai dele e a mãe dele, como ele diz agora: desci do céu. E Jesus disse: não murmureis entre vocês, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Agora o Senhor Jesus, ele já dá uma aula teológica para aqueles judeus. Ele já diz: todos serão ensinados por Deus.
Agora as promessas de Deus, elas não são mais exclusivamente para os judeus. Agora era para todos eles. Por isso que ele diz aqui: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Você não tem condições de vir à casa de Deus se o Senhor não lhe trouxer. E a promessa do Senhor é essa: e eu o ressuscitarei no último dia. Aquela promessa que até então, que todas as promessas era para Israel, Jesus começa a diferenciar. Essas promessas não são exclusivamente para Israel, mas é para aqueles a quem o Senhor enviar. Agora é para todos. Todos serão ensinados por Deus. Por isso que ele diz: aquele que tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Por isso a importância, queridos, de nós evangelizarmos, de nós pregarmos a palavra de Deus. Por isso que ele diz: todos aqueles que têm ouvido e aprendido, esse vem a mim. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Porque eles achavam que o maná, aquele alimento que sustentou eles por 40 anos, iria dar garantia de vida para eles. Ele disse: não, aquele era o alimento terreno. Mas eu sou o pão da vida. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, não perecerá, viverá eternamente. Aquele pão foi apenas uma simbologia. O Velho Testamento, queridos, é uma sombra das coisas que vão acontecer. Então aquele maná que foi derramado do céu no deserto era apenas uma figura do que o Senhor Jesus iria representar lá na frente. Por isso que ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Porque os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Eu sou o pão da vida. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, viverá eternamente. Esse discurso de Jesus, queridos, ele provocou, uma reação, provocou revolta no povo. Porque até então aquele povo achava que as mensagens eram exclusivas para os judeus. Mas existia uma profecia de Isaías de que iria chegar um tempo em que a promessa seria estendida para outras nações. Como diz aqui Isaías capítulo 55, versículos 5 e 6, vai nos dizer: eis que chamará uma nação que não conheces, uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Isaías capítulo 55. A partir do capítulo 6 de João, Jesus começa a abrir o seu ministério, a abrir o seu evangelho. Não é mais exclusivamente para os judeus, mas é para todos quanto o Senhor chamar. É para todos quanto o Senhor trouxer. Por isso que Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro fala assim: olha, a promessa do Senhor é para nós e para os nossos filhos, e para tantos quanto o Senhor chamar. Então não são nós mais que escolhemos as pessoas, mas é o Senhor que escolhe e traz essas pessoas. E naquela época, queridos, o Senhor Jesus, ele tinha muitos discípulos. E os discípulos começaram a falar: duro é esse discurso. Quem pode ouvir esse discurso? Quem pode cumprir isso?
Porque eles acharam muito estranho, se as promessas sempre foram para nós, como que agora ele coloca outras pessoas nessas promessas? Porque os judeus, eles não se misturavam com outros povos. Então todas as promessas de Deus eram para eles. E agora Jesus chega e diz, não, as promessas agora é para quem o Senhor enviar. E aí eles começaram a murmurar. Porque Jeremias, porque Isaías já tinha falado lá atrás. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. O Senhor é que vai escolher e vai trazer. Por isso que Mateus capítulo 11, a partir do verso 25, a palavra de Deus vai nos dizer, sim, Senhor, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Então é o Senhor que se revela e traz você. É o Senhor que se revela lá para o bêbado e traz ele para a casa de Deus. E daqui ele não sai mais. Por isso que ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E os judeus, ouvindo esse discurso do Senhor, ele começa a reclamar. E muitos discípulos que ouviram essas palavras, eles começaram, a ir embora. Começaram a fugir de Jesus. E muitos discípulos deixaram de andar, porque esse discurso era diferente até então. Olha o que diz aí o versículo 60 do capítulo 6 de João. E muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem poderá ouvir? Como que agora nós vamos nos misturar com outras raças, com outros povos? Os judeus não gostavam nem dos samaritanos, que era povo metade judeu e metade grego. E agora vai vir outras nações se misturar conosco. Por isso que a palavra de Deus diz, queridos, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, por causa desse discurso. Mas todos quantos receberam, ganharam-lhe o direito de serem feitos filhos de Deus. Essa promessa é para todos que crerem, é para todos que buscaram a Deus. Mas muitos dos discípulos de Cristo já não andavam mais com ele, porque ouviram isso. Porque Jesus, queridos, tinha um ministério muito aberto. Ele saía pregando em todos os lugares e muita gente começava a ouvir e começava a seguir. Então não era só 12. 12 eram os apóstolos, mas discípulos eram muitos. E muitos deixaram de seguir. Mas Jesus diz aqui, queridos, no versículo 67, observa. Jesus olha para os 12 apóstolos e diz, e vocês não vão com eles? Aqueles outros discípulos já olharam e já foram embora. Jesus olha para os 12 e diz, e vocês não vão com eles? E aí Pedro levanta a mão e diz, para quem iremos, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Tu és o Cristo, o Santo de Deus. Tu és o Filho de Deus. Pedro, queridos, era uma pessoa voluntária na casa de Deus. Tudo Pedro queria ser o primeiro. Pedro estava sempre com a mão levantada para todas as perguntas. Porque os outros discípulos foram embora. Porque ouviram essas palavras que as promessas não eram mais exclusivas para Israel. E eles disseram, duro é esse discurso, quem pode ouvir? E eles já não eram mais vistos. Mas as promessas é para quem o Senhor chamar. Porque tem gente que está na igreja, porque assim,
se sente o quê? Atraído pela palavra e vem. Mas será que o Senhor chamou? Porque esses discípulos estavam lá. Quando ouviu a palavra dura, foram embora. Já não andava mais com Cristo. E o Senhor olha para os 12 e diz: e vocês? Não vão não? E aí é na hora que aparecem os verdadeiros adoradores. E Pedro diz logo: para onde ou para quem iremos, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna. É nessa hora, queridos. Porque se nós somos escolhidos por Deus, nós não temos para onde ir. Foi o que Pedro disse: para quem iremos? Para onde nós vamos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. E a verdade, ela vai aparecendo. Jesus vai se revelando e eles vão conhecendo. E aí eles entenderam que quando Jesus disse: eu sou o pão da vida, não era como o maná no deserto que eles comeram por um período, mas era um alimento diário. Porque quem comer desse pão não morrerá. Aquele povo que comeram do pão morreram. Foi um alimento físico, um sustento por um período. A palavra de Deus vai nos dizer que assim que eles chegaram na terra prometida, o pão, o maná cessou, parou de cair do céu. Agora vocês vão viver do alimento que a terra vai produzir. Mas Jesus, ele diz: olha, eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim não morrerá, viverá eternamente. Significa dizer, queridos, que nós necessitamos desse alimento diário. Assim como o maná caía todos os dias pela manhã e à tarde vinha a carne para aquele povo, Jesus se apresenta agora não como aquele pão. Ele diz: eu sou o pão vivo que dá a vida para vocês. É necessário que vocês se alimentem desse pão todos os dias também. Porque se o Senhor mandava o pão todos os dias, nós necessitamos também de Jesus todos os dias. Por isso que ele diz: eu sou o pão da vida. Aquele pão lá foram 40 dias, 40 anos. Agora esse pão é a vida inteira. Quem morrer com 40 só vai ser 40. E quem morrer com 100 vai ser 100. É para a vida inteira. Por isso que ele diz: eu sou o pão da vida. Simples. Agora, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Olha o relato que Jesus disse aí no versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. E aí a promessa para a sua vida. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se você se alimenta do Senhor, é para Ele que nós devemos viver. Por isso, queridos, que é difícil nós fazermos a vontade de Deus. Porque Jesus se alimentava de Deus e vivia para Deus. E agora ele diz: se vocês vão se alimentar de mim, vocês vão viver por mim. Então a nossa vontade, por isso que o apóstolo Paulo dizia: o que eu quero fazer, isso eu já não faço. Mas o que eu não quero, isso eu faço. Porque é a vontade de Deus que deve prevalecer em nossas vidas. Isso é difícil, queridos. Mas existe em nosso coração a fé. E é pela fé que nós cremos. E é pela fé que o Senhor colocou em nossos corações, que não deixa que nós desistamos. Porque muitas das vezes nós queremos fazer uma coisa,
Mas aí o Espírito Santo se revela em nossos corações e nos instrui, dizendo, olha, não é para fazer isso. E aí nós, se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, nós deixamos de fazer o que nós queremos e fazemos exatamente o que Ele nos orienta. Aí nós vamos estar nesse versículo aqui, 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Essa deve ser a nossa inclinação. Fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, elas são três, queridos: boa, perfeita e agradável. Só que para nós nem sempre isso é bom. Por quê? Porque nós queremos as coisas no nosso tempo. E às vezes o Senhor, Ele quer que nós esperamos um pouquinho mais, porque Ele sabe o que é bom para nós. Às vezes nós temos um filho lá com 2 anos, você coloca um prato de feijoada, ele quer comer também. Mas você diz, calma aí, que não está no seu tempo ainda, vai chegar a hora. Assim é Deus. Você acha que já está na hora? Mas Ele disse que ainda não. Espere mais um pouco. Porque no tempo certo, se o Senhor te fez a promessa, queridos, Ele vai cumprir. Ele prometeu tirar aquele povo, tirou. Ele prometeu dar o filho dele para morrer para os ímpios, Ele deu. E agora Ele te promete uma salvação. Permaneça firme que o Senhor, Ele vai cumprir. Ele vai vir buscar você para morar lá com Ele. Porque essa foi a promessa que o Senhor fez em João capítulo 14. Mas isso pode demorar e está demorando, já tem 2000 anos. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Se você morrer hoje, você já se encontra com Cristo hoje mesmo. Se você morrer amanhã, você já se encontra com Ele amanhã. Mas, se Ele demorar, você espera. Por isso que a fé é o quê? É a certeza do que nós não vemos, mas nós esperamos. Por isso que Jesus disse, não se turbe o vosso coração, não tenha dúvida no seu coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então o Senhor está preparando esse lugar para nós. Só que quem morre hoje já se encontra com Cristo hoje. Mas Cristo pode vir buscar a igreja toda amanhã. E se Ele vier, você precisa estar pronto. Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas sabemos que Ele vem. Amém? Você crê que Ele vai vir buscar você? É para isso que você está aqui. Porque você está se alimentando da palavra de Deus. Porque Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aquele que se alimenta de mim, por mim viverá. Você está vivendo por Cristo. E isso é maravilhoso, queridos. Porque antes nós vivíamos para o mundo, para as consciências do mundo, para fazer a vontade do mundo. Agora nós estamos aqui, fazendo a vontade de Deus. Quando dá domingo, está na hora de ir para a casa do Pai adorar. Está na hora de ouvir a voz do Senhor, a sua instrução. E nós vamos, queridos, esperar. Mas o alimento, o pão da vida, Ele nos dá todos os dias. Por isso, queridos, que muitas pessoas que deixam de vir para a igreja e passam muito tempo sem vir na igreja, o que é que acontece com essas pessoas? Elas ficam fracas espiritualmente. E muitas acabam o quê? Desistindo. Não vou mais para a igreja não. Não aconteceu nada. Não é para acontecer não. É para você esperar o Senhor Jesus.
E aí, se você tem uma plantinha, se você não rega, não coloca uma água naquela planta, o que é que vai acontecer? Ela vai secando. Daqui a pouco ela morre. Por quê? Porque ela não foi alimentada. E assim somos nós, se não nos alimentarmos da palavra de Deus. Por isso que Jesus diz: eu sou o pão da vida. Nós precisamos nos alimentar desse pão todos os dias, para que nós não fiquemos fracos. Então, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós aumentamos a nossa fé, a nossa esperança que o Senhor vai vir nos buscar. Nós não vamos ficar raquíticos. Assim como nós precisamos do nosso café da manhã, do nosso almoço, do nosso jantar, nós necessitamos também de ouvir a palavra de Deus para alimentar a nossa mente, alimentar o nosso coração. Às vezes tem pessoas que ficam no estado depressivo dos problemas do dia e a carga é tão pesada que quando ela ouve uma palavra, ela já muda completamente. Ali é o alimento que ela precisa ouvir. Ali é a porção diária. Por isso que o Senhor falou: vai uma porção de pão, de maná pela manhã, e à tarde vai as codornizes, como diz aqui Êxodo capítulo 16, verso 8. O Senhor lhes dará carne para comer, e ao entardecer o pão à vontade. Pela manhã, o Senhor lhes dará carne para comer, ao entardecer, e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas. Vocês não estão reclamando de nós, disse Moisés, mas do Senhor. Pelaquela reclamação, o Senhor disse: olha, eu vou mandar o pão pela manhã, e à tarde eu vou mandar as codornizes. Esse texto, queridos, muita gente não acredita que seja verdade. Como que vai cair pão do céu para alimentar aquele povo? E mais interessante ainda, como que no meio do deserto vai passar uma enxurrada de codornas? É coisa sobrenatural. E não foi um evento só. Foram 40 anos se repetindo. Mas durante 40 anos, queridos, aquele povo tinha uma sandália e a sandália não acabava. Ela crescia junto com o pé. As roupas não envelheciam, elas cresciam junto com o corpo. Porque o Senhor estava cuidando deles. Por isso, queridos, que quando o Senhor te faz uma promessa, o Senhor vai te preparar, vai cuidar de você. E você precisa o quê? Ter fé. Acreditar que o Senhor vai cumprir isso na sua vida. Você tem que esperar. A ansiedade muitas das vezes vem, mas é para tirar o foco. É para você ter dúvida no seu coração. Se o Senhor fala que vai fazer, espere. É esperar, queridos. E às vezes é esperar contra a esperança, como nós falamos aqui de Abraão, que Deus promete ser pai de uma grande nação, e o homem chega a 100 anos e não tem filho. Que fé é essa? Por isso que ele é o pai da fé, que ele esperou 100 anos para ter o seu primeiro filho. E a mulher dele não tinha, era estéril, já tinha 90. E mesmo assim eles esperaram. As coisas de Deus é no tempo dele. Mas se você for um servo bom e fiel, você vai esperar. Abraão esperou 100 anos. Deus fez a promessa para ele com 75. Aconteceu com 100. Quantos anos tem a sua promessa? Eu não sei. Você sabe. Mas não chegou o tempo ainda. No tempo do Senhor. Eu só posso lhe dizer o seguinte: se prepare.
porque ela vai chegar. Porque o Senhor, Ele é fiel e é justo. No tempo que você estiver pronto, o Senhor vai cumprir essa promessa no seu coração. Se preocupe com uma coisa: fazer a vontade do Pai. Por isso que Ele disse: assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. João capítulo 6, versículo 57. O que nós precisamos é nos alimentar da palavra de Deus, queridos. Fazer a vontade de Deus, porque no tempo certo a vitória vai chegar e o Senhor vai falar no seu coração. Amém? Fique de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Coloque, queridos, os seus planos, coloque os seus propósitos diante do Senhor, porque o Senhor é fiel e justo para fazer. Assim como o Senhor fez as promessas no passado, Ele continua fazendo no presente, e Ele vai cumprir todas essas promessas, porque as promessas são para nós e para os nossos filhos, e para tantos quantos o Senhor chamar. Tem muita gente que reclama que ora a vida inteira pelo filho, e o filho não vem para a casa de Deus. Está escrito aqui, nós acabamos de ler. É para quem o Senhor chamar, não é nós que chamamos. Como nós não sabemos, nós oramos. O nosso papel é orar, é abençoar, é profetizar sobre a vida das pessoas. Mas ela só vem quando? Quando o Senhor chamar. Porque quem é onisciente e onipotente e onipresente é o Senhor, não somos nós. Então nós fazemos o nosso papel, orar, abençoar, trazer, evangelizar. Mas é o Senhor que traz. Amém? Pai Santo, Deus querido e amado, queremos, Senhor, te agradecer.